Próximo inscrito, deputado Onyx Lorenzoni. Se a dúvida era essa, está esclarecido. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, me causa muita curiosidade saber do senhor Paulo Roberto Costa. Deputado Onyx, o senhor falará por 10 minutos. 10 minutos Tá bem. com réplica e tréplica. Tá bem. O que significa estar enojado, né? Porque o e-mail que foi enviado alertava para as ações que o Tribunal de Contas da União tomava e que impediam as obras da Petrobras. Tá? E o filho bastardo deste tipo de ação foi o que nós conhecemos e aprovamos aqui, não com meu voto, óbvio, e com de muitos parlamentares que se contrapuseram, é o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que afastou a lei de licitações, afastou as exigibilidades e a roubalheira se instalou. Tanto é verdade que o acariado de hoje diz que o processo que ele viveu na Petrobras e que ele se enojou, ele se espalhou por rodovias, estradas, portos, aeroportos, hidrelétricas. Isso foi dito aqui, está gravado. O que é isso? Isso foi o resultado daqueles e-mails do passado. E eu queria saber muito o que significa este enojamento, porque eu acho que isso contribui para a nossa investigação, porque esse enojamento só acabou quando o juiz Sérgio Moro colocou na cadeia. Até então, ele só ficou nas considerações internas do senhor Paulo Roberto Costa. Ele não se expressou por nenhuma ação que pudesse dar fim a essa situação. Então, eu queria que ele explicasse o que é o enojamento e por que não tomou nenhuma ação para desenojar o processo. Bom, primeiro, quando você está num processo desse, é um processo que muitas vezes você entra e não tem como sair. É um processo muito complicado. E segundo, eu saí em 2012, eu pedi demissão. Em abril de 2012, eu entreguei minha carta de demissão, porque o processo continuava. Eu não estava até lá, até agora, em 2014. Em abril de 2012, eu saí da companhia. Foi isso. Há setores do governo que dizem que, ou que afirmam que o senhor foi afastado da diretoria. Isso foi, inclusive, falado aqui. E outro questionamento também que eu queria fazer é o seguinte: Passadina é um erro. A estratégia de alguma das pessoas envolvidas em Passadina, ao compartilhar a decisão com a diretoria executiva da Petrobras, o objetivo é sinalizar que tinha ordem de cima para levar o projeto até o fim? Ou significa apenas um compartilhamento de responsabilidades para fugir de uma eventual condenação? Como é que o senhor vê isso? A participação de Passadina, a minha participação não foi direta, porque, como o diretor Nestor aqui mencionou, é uma participação da área internacional. Ele que fez, vamos dizer, todo o processo com a equipe dele. Mas eu queria colocar aqui, novamente, e afirmar o que o Nestor colocou, a responsabilidade pelo Estatuto da Petrobras, a responsabilidade final de aprovar uma compra de um ativo como Passadina é 100% do Conselho de Administração. A Petrobras tem uma diretoria que faz uma indicação. Então, o Nestor foi lá, levantou, eu concordo quando ele falou, era importante para a Petrobras aquela refinaria naquele momento, os valores que estão sendo colocados pela mídia não estão corretos, eu estou falando até mais em defesa dele do que minha, porque não é minha participação direta, mas ele está correto. Ele colocou na diretoria, a diretoria fez um encaminhamento para o Conselho. A diretoria da Petrobras não tem autonomia para compra no ativo que nem Passadina. Então, eximir o Conselho de Administração da Petrobras a respeito da compra de Passadina é um erro.
O senhor Paulo Roberto, esse é meu último questionamento para o senhor. O senhor estava enojado de ser instrumento do pagamento de propina para o PT, PMDB e PP? Nobre deputado, esse ponto eu já detalhei no processo lá junto com o juiz, junto com a delação, então não vou me estender, mas está dentro do processo. Obrigado. Queria agora me voltar um pouquinho para o outro acariado de hoje. No dia 8 de outubro, Alberto Youssef ao juiz Sérgio Moro. Existiam também outras diretorias dentro da Petrobras que também operavam com modus operandi semelhante? Interrogado. Eu acredito que todas. O senhor poderia mencionar alguns nomes de diretores até para melhorar a sua colaboração e outras diretorias envolvidas? A área internacional, que eu me lembro, primeiro o Nestor Correia. Nestor Correia, que eu disse. Depoimento do senhor Paulo Roberto Costa ao juiz Sérgio Moro. E eu vou pedir atenção, presidente. Presidente, eu vou pedir atenção porque eu obtive um trecho. O senhor Nestor Cerveró disse que o seu Paulo Roberto, ele não viu o que ele falou. Ele vai ouvir o que ele falou. O senhor mencionou de passagem, mas para ficar claro, o senhor ocupava a diretoria de abastecimento. Perfeito. Vamos dizer, essa cartelização e esse pagamento desses 3% também era algo que existia nas outras diretorias? Sim. Perfeito. O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também recebiam valores? Dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na época pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, e ele tinha essa ligação com o João Vacari dentro desse processo do PT. Dentro da diretoria internacional era o Nestor Cerveró, que foi indicado por um político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB. Mas o senhor sabe se, por exemplo, o senhor Nestor Cerveró e o senhor Renato Duque, eles pessoalmente também recebiam valores? Bom, era conversar dentro da companhia e isso era claro que sim. Sim, a resposta é sim. Então esses 3% existiam nessas 3 diretorias, pelo menos? Correto. Bom, senhor Nestor Cerveró, aqui tem 2 perguntas iniciais ao senhor. O senhor acabou de ouvir o depoimento dado ao juiz Sérgio Moro. Então, o senhor agora não pode alegar desconhecimento. A voz era do senhor Paulo Roberto Costa e a voz é do juiz Sérgio Moro. O senhor está sendo formalmente, no âmbito de uma delação premiada, acusado de receber propina. Acusado de participar de um esquema criminoso na sua diretoria. Esta delação premiada já foi aceita pela Justiça. Portanto, deve haver outros elementos que dão substância ao aceite da Justiça. Tanto é que o senhor Paulo Roberto Costa teve uma série de benefícios que já lhe foram estendidos ainda antes do julgamento final. Então, primeiro, quem é o político que lhe indicou para o cargo que o senhor ocupa e muito ligado ao PMDB, como foi dito no curso do depoimento ao juiz Sérgio Moro? E segundo, o que o senhor tem a dizer agora que o senhor está confrontado com um depoimento que lhe acusa diretamente de ser um dos corruptos da Petrobras? Bom, eu não sei qual é o político e eu nego essa acusação. Bom, senhor presidente, é evidente que tudo que nós estamos fazendo aqui, eu quero requerer a Vossa Excelência 2 coisas. A primeira, o tempo de líder do Democratas para complementar a minha análise. E aí vai se agregar mais 5 minutos ao meu tempo. E o segundo, senhor presidente, é um direito, senhora Vanessa,
Senhor presidente, só para completar, e eu posso usar até menos do que isso, Vanessa, senadora Vanessa, eu quero requerer a que a CPMI envie toda a gravação e a degravação desta acariação à 13ª Vara de Curitiba, ao juiz federal Sérgio Moro, que ele vai poder usar com muita inteligência e com muita competência o que nós estamos produzindo nesta tarde aqui. Então, esse é um pedido formal que eu faço a Vossa Excelência com urgência. Vossa Excelência pode designar de ofício, não há necessidade de aprovação, nem de ouvir o presidente que não está, né, tá já rumo ao TCU, pelo que se sabe, mas Vossa Excelência, que tão bem está se conduzindo no comando dessa CPMI, eu queria solicitar que de ofício se fosse determinado, porque o juiz Sérgio Moro tem material extraordinário aqui, por tudo que nós ouvimos. E suponho que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba vai abrir outras linhas de investigação, porque o que aqui foi dito é a confirmação daquilo que há muito tempo nós falamos, de que nós temos no Brasil um processo, esse clube do bilhão da Petrobras não está apenas na Petrobras, está no DENIT, está na Eletrobras, está no PAC e está nas obras da Copa. Eu quero resgatar que quando passou o RDC, está lá gravado para quem quiser ouvir, da tribuna da Câmara eu disse, está se abrindo a larga porteira da corrupção no Brasil. E foi obras da Copa, obras das Olimpíadas, hospitais, postos de saúde, escolas e até presídio hoje. Portanto, é de uma gravidade extrema a palavra que foi dada aqui do senhor Paulo Roberto Costa, quando ele disse que a Petrobras não era o único lugar. Esse processo está contaminando o Brasil. E se esta CPI, até agora, por uma série de razões que nós podemos compreender, ainda não obteve, do ponto de vista investigativo, diretamente em relação à Petrobras, algo mais relevante, nós, nesta tarde, justificamos esta existência. Porque no momento em que se confrontam duas versões, se mantém uma estratégia de defesa, que eu posso reconhecer, mas não preciso aceitar, mas que é claramente uma estratégia de defesa do senhor Cerveró, que vai cair. E talvez o Sérgio Moro entenda que cai mais facilmente se tirar uns dias lá, né, na carceragem da PF de Curitiba. Mas isso quem decide é ele. Eu posso apenas ter uma leitura. Agora, por outro lado, aquilo que diz aqui o senhor Paulo Roberto Costa, e aí eu concordo que no arrependimento, em virtude do amor à sua família, que eu respeito, os prejuízos que ele causou ao Brasil, ele está minimizando, no momento em que ele nos ajuda ao país a entender como é que funciona o setor público brasileiro. Porque muita gente, a partir de janeiro e fevereiro, quando a delação premiada, então, estiver processada no Supremo Tribunal Federal, vai vir aqui apontar dedo para senador, para deputado, e quem for corrupto nós vamos cortar a cabeça, não há nenhum. Nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Agora, o importante é dizer que nenhum senador, nenhum deputado tem caneta para assinar contrato da Eletrobras, da Petrobras e do DENIT. Só para ficar em alguns exemplos. A caneta está do outro lado da rua, está lá no Palácio do Planalto. E nas entrelinhas dos depoimentos, nós vemos claramente que havia um esquema em curso. E me permite raciocinar por que a senhora Maria das Graças Foster, que ocupou a diretoria de Gás e Energia, presidente da Petrobras, acumula a diretoria internacional. É para melhorar ou para apagar impressões digitais? É para tornar técnica a gestão da Petrobras ou é para diligentemente apagar as pegadas? Esse é o questionamento. Maria das Graças Foster é braço direito de Dilma Rousseff. O Palácio tremeu quando se provou dentro desse parlamento que havia o parecer jurídico da Procuradoria da Petrobras mostrando para a diretoria executiva que faltavam
ou melhor, que tinham cláusulas lesivas à Petrobras. E a decisão tomada pelo Conselho da Petrobras foi de levar Passadina adiante. Passadina é apenas a ponta de um iceberg terrível. E talvez a tarde de hoje permita que esta CPMI, reeditada na próxima legislatura, possa ajudar o Brasil a ser passado a limpo. Deus queira que este dia chegue, porque este dia vai fazer bem ao Brasil. E aí eu vou vir ao microfone e vou dizer ao senhor Paulo Roberto Costa: o senhor errou, o senhor prejudicou o país, o senhor prejudicou a Petrobras, mas o senhor diminuiu o que fez ao Brasil, abrindo, desvendando essa terrível teia, esse polvo de corrupção que mina o governo federal, lamentavelmente, há 12 anos.